Olá pessoal, meu nome é Nelson e eu estou aqui para falar um pouco sobre o imaginário religioso europeu no século XVI e eu sou estudante do curso de História à Distância da Universidade Aberta do Brasil, juntamente com a Universidade Estadual do Ceará, no polo de Fortaleza. Então vamos ver aqui o imaginário do diabo no século XVI na Europa. Então fazemos uma pequena reflexão. Por que até hoje muitas pessoas acreditam na existência dos demônios, de Satanás, etc. E por que acreditam em exorcismo? Então, se até hoje nós acreditamos, imaginam como seria essa ideia, esse imaginário no século XVI da Europa medieval, juntamente naquele período de Inquisição, de bruxas e etc. Então, com certeza era muito mais profundo e intenso essa crença. E quais seriam os principais elementos que constituíam o imaginário europeu desse período? Então nós vemos que a religiosidade cristã, que era predominante, tinha um grande peso nesse imaginário. Também tinha as expectativas que os europeus nutriam sobre o paraíso, que nós vamos ver mais adiante, e o nível de conhecimento que os europeus nutriam sobre o novo mundo. Então esses três elementos, eles serão o responsável por conduzir a colonização no Brasil até boa parte do século XVII. E o que esse imaginário nos mostra? Bem, primeiro ele vai dizer da condição mental dos europeus, o modo pelo qual pensavam e viviam a realidade naquela época. E depois representa o desconhecimento sobre o novo mundo. Eles não sabiam absolutamente nada sobre o novo mundo, nem sequer constava em suas cartas de navegação. E terceiro, mostra como essa representação materializou atitudes e estruturas pelos quais interpretava-se o novo mundo. Então eles iam ver ou veriam o novo mundo através desse imaginário que eles tinham, como se fosse assim uns filtros, umas lentes coloridas que eles veriam o novo mundo. Então vamos ver aqui como seria a visão do mito do paraíso. Então eles acreditavam que existia na Terra um paraíso real. Construiu-se esse mito durante os séculos 13, 14, 15, 16. Eles tinham essa ideia de que existia na Terra um paraíso real. E o que tinha nesse paraíso? Então tinha uma abundância de alimentos, muitos recursos naturais, paisagens exuberantes, ares temperados, condições favoráveis de sobrevivência e riquezas, de toda sorte. Então, o que nós podemos deduzir, desses interesses e expectativas que esse mito, que o europeu construiu, e de uma Europa que estava em expansão nos séculos XV e XVI? Primeiramente, quando se diz que havia abundância de alimentos, isso traduz as necessidades de uma Europa traumatizada com a fome. Nos séculos XIV e XV, houve um período de grande fome na Europa. Foi um período realmente em que a necessidade, a fome, a falta de alimentos foi muito intensa. Depois, quando se diz de riquezas, podemos interpretar como recursos minerais nessas riquezas. Isso traduz a necessidade de uma Europa em expansão mercantilista. Ela estava começando as suas grandes navegações. Quando faz alusão a clima temperados, também fala-se dos rigores das estações europeias. Ou seja, o paraíso na Terra revela o que a Europa gostaria de encontrar. Daí cria-se o imaginário de um mito sobre esse lugar, ou seja, sobre esse paraíso. Então, os europeus realmente estavam buscando o paraíso, mas esse paraíso é, na verdade, um lugar que corresponde às suas expectativas, que eles vão encontrar isso, transpor essas ideias para o novo mundo, as Américas, o continente americano.
Além disso, os europeus são comerciantes que querem enriquecer e estão impregnados de princípios cristãos e imbuídos de um espírito cruzadistas. Então, os europeus, nesse período, todos que não são cristãos são contra ele, que é o espírito de cruzada. E isso revela que a motivação básica é a expansão material. Então, os europeus estavam procurando riquezas materiais, mas caminhando passo a passo com as formas de pensar, de intervir no mundo dentro de uma tradição religiosa, que era a religião cristã. Então, eles pensavam de acordo com uma religião cristã pautava naquele período. Assim, os europeus não buscam apenas um espaço físico, mas algo que seja então revelado por Deus. Então Deus iria revelar esse paraíso para eles. Então, em síntese, a concretude não se encontra no lugar no qual se localizaria o paraíso, mas no conjunto de elementos ideativos que deram lugar à materialização desse lugar como uma possibilidade de existência real. Agora, se realmente as pessoas acreditavam nesse paraíso, é outra coisa. Porque o que devemos nos preocupar, nos ater, é nas versões sobre essas ideias, que representam indiretamente os elementos concretos dessa sociedade. Então, devemos nos perguntar por que essas sociedades formulam ideias em torno do mundo e não se realmente elas acreditam nisso. Então, a pergunta mais relevante seria: qual o papel das crenças na organização do mundo social? E o que essas crenças traduzem em termos de estruturas sociais? Bem, então, dentro do que nós falamos, nós podemos então fazer uma primeira definição de imaginário. Então, o imaginário é uma construção social que se expressa através das ideologias e utopias, e também por símbolos, alegorias, rituais e mitos. Então, esses elementos, ideologias, utopias e tudo mais, formam visões de mundo e modelam condutas e estilo de vida em movimentos contínuos ou descontínuos de preservação da ordem vigente ou de introdução de mudanças. Essa definição aqui desse Denis de Moraes. Então, nós vamos ver então o contato dos europeus com os povos nativos da América, como que eles viram isso através dessa ótica, desse imaginário que eles trouxeram para cá. Então, eles vão ter um impacto, A incorporação da América à visão do mundo europeu obriga, eles a criar um esboço de um olhar antropológico dos povos nativos. Então, eles vão ter que encontrar um jeito de olhar para esses povos. E, inicialmente, através das cartas de Pero Vaz Caminha, que informa o rei de Portugal sobre as descobertas do Brasil, então ele fala sobre as belezas naturais, as formas de como os índios, que é os povos nativos, que eles chamam de índios, são vistos de forma amistosa, mas considerados primitivos. Então essa é a primeira visão que eles têm, os povos são primitivos. E à medida que os colonizadores vão interagindo com o povo nativo, esse esboço de um olhar antropológico vai se alterando, porque no início eles não conhecem absolutamente nada. Então tem aquele impacto, aquela surpresa, a admiração. E à medida que eles vão convivendo, esse olhar vai se modificando. Então, quando o processo de colonização se efetiva, a visão do índio se altera radicalmente. Agora são vistos como seres violentos e sem qualidade de trabalho ou valores morais, claro, Eles são obrigados a trabalhar, são colocados sob regime escravos e eles não querem, então eles vão reagir a isso. E os europeus vão dizer que eles são preguiçosos e que são violentos. Então nós temos então uma visão etnocêntrica. Os europeus veem tudo através dos seus olhos culturais, através do seu imaginário, é que eles olham para os povos nativos da América. Então inicia-se uma maior desvalorização dos povos nativos. Então nós temos aqui esse destaque aqui do Luiz Felipe Barreto, do livro Brasil e o Índio na Geografia dos Descobrimentos do Português no século XVI. Ele fala aqui: a mesma realidade é sempre outra.
Os fatos, ou seja, os relevantes do Brasil e do índio, são uma construção. Um construído a partir do encontro entre os sujeitos e as coisas. Uma resultante em que aquilo que se anota e transmite nasce tanto do fenomenal do Brasil e do índio, como da tela cultural, individual e social de quem descreve, classifica e interpreta, né? Ou seja, o europeu vai fazer toda uma interpretação antropológica do que representa os povos nativos, que ele vai chamar de índios, dentro dessa visão, desse imaginário que ele traz da Europa medieval do século XVI. Então, dentro da tradição cristã, Deus é perfeito, né? Ora, se o mundo era perfeito do jeito que acreditavam, como fica a perfeição de Deus com a descoberta da América? Então, onde é que estava essa América que antes eles nem sequer sabiam que existiam, né? Então, como fica Deus nisso tudo? Ora, então, eles vão recorrer a essa ideia aqui de hierofania, justamente para poder dizer que a criação não foi totalmente exposta, não foi revelada. Deus vai revelando aos poucos os segredos da sua criação, né? E nesse revelar-se, né, Deus vai mostrando o mundo, justamente para quem? Para os cristãos, né? No caso, os europeus. Principalmente quem vai ter essa visão são os espanhóis e portugueses, né? E para a gente, diretamente, o português. Compreender que esse paraíso deveria ser encontrado, né? Pois afinal os desígnios de Deus devem ser realizados. Então veja, tem esse elemento de crença, de fé, em que a vontade de Deus vai ser feita. Então, naquele momento, os portugueses estavam sendo abençoados, né, com a descoberta de novas terras, que também é a materialização daquele mito da criação, né? Então, o jardim do Éden, né, estava ali dado a eles por Deus. Por isto, a representação da missa, né? Então, a missa representa, em outro aspecto, uma ação comemorativa, né, no qual Deus abençoava a invasão portuguesa ao novo território descoberto. E essa colonização, né, então nós já vamos ver que tem duas instituições, que é o Estado e a Igreja. Por quê? Porque o cristianismo era a religião oficial de Portugal. Então, os portugueses, quando vêm para cá, eles já trazem essa ideia de uma religião oficial, no qual todos deveriam ser partícipes. E na carta de Pero Vaz Caminha, né, nós vemos a insistência na catequização dos povos nativos. E tem também uma história que se conta o quanto que o povo nativo era primitivo, como é que eles viam que esses povos eram primitivos. Então esse Magalhães de Gândavo, ele fala o seguinte, escrito em uma carta escrita em 1578, que o tupi, a língua tupi, a gramática foi feita pelos jesuítas, elas não tinham nem um F, nem um L e nem o R, né? Ou seja, os índios, né, os povos nativos não tinham fé, não tinham lei e nem tinham rei. Então observe como ele traduz, né, toda a cultura do local em função do seu olhar puramente etnocêntrico, né? Através da sua cultura ele olha todo o resto do mundo. Então nós vamos ver as missões jesuíticas, né? E aqui é uma imagem aqui do Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega, que foi o chefe da primeira missão jesuítica que chega no Brasil, juntamente com o primeiro governador do Brasil, que é Tomé de Souza, né? E isso em 1548. E os jesuítas tiveram um papel relevante junto com esses povos nativos. E eles, como a igreja fazia parte da estrutura do Estado português, então a igreja ela foi muito importante na colonização brasileira, do Brasil. Então, eles fundaram igrejas, escola para os colonos,
e seminário para sacerdotes, né? Essa escola de seminário para sacerdote aqui era só com uma demanda era muito grande e eles não tinham padres, né, para poder atender. Então ele pegava os colonos e mesmo sem saber ler, dava ali uma orientação básica para que eles pudessem então fazer a conversão dos índios ao cristianismo. Então observe que esse cristianismo é uma interpretação puramente individual, né? Uma vez que eles nem sequer sabiam ler. Então, e também os jesuítas que elaboraram a gramática tupi, né? Eles que fizeram com que o tupi era uma língua ágrafa e eles então transformam e elaboraram uma gramática para o tupi para poder ficar mais fácil a comunicação. E eles faziam a conversão, a catequização dos nativos, dos índios, através de canto e teatro, né? E onde as divindades nativas eram sempre demonizadas. Então sempre Tupã, Yara, toda a tradição deles eram demonizadas, né? Isso dizia o quê? Dizia que a cultura deles era inferior e que havia necessidade dos nativos se converterem ao modelo europeu, ou seja, tinha que se converter ao cristianismo e agir tal qual os europeus agiam, ou como eles esperariam que um europeu agisse naquelas condições. E eles também, os jesuítas se aliaram aos nativos na luta contra a escravização dos índios. Por quê? Porque era um negócio lucrativo, né? Os jesuítas adquiriram muitas riquezas, principalmente através do conhecimento dos índios, e os índios davam um apoio muito grande aos jesuítas. Então, os missionários e eclesiásticos, de uma forma geral, viam nos povos nativos uma idolatria. E essa idolatria é diabólica, né? Por quê? Porque na Europa, durante os séculos da Idade Média, principalmente, havia essa ideia de queima das bruxas, né? E isso estava relacionado diretamente à ação do demônio, do diabo, sobre as pessoas, principalmente quem não eram cristãos, né? Que era justamente a idolatria. Então eles conviviam, né, com o seu imaginário essa ideia de idolatria como uma intervenção do diabo sobre as pessoas. E aos olhos dos colonizadores, a idolatria dos índios estaria em toda parte. Nos sacrifícios humanos, nas práticas antropofágicas, no culto de estátuas, na divinização de rochas ou fenômenos naturais, no canto, na dança, na música, tudo dos índios era algo que indicava uma idolatria, e isso deveria ser combatido. Então, para esses colonizadores, né, em especial os eclesiásticos, a idolatria não era apenas uma forma errônea da religião natural, mas o começo e o fim de todos os males, né? Então era uma coisa realmente que eles tentavam combater a todo custo. E nós vemos aqui uma gravura aqui, né, do Manuel da Nóbrega, adaptando aqui um altar onde os nativos poderiam fazer o culto ao Deus cristão, né, deixando de lado a sua tradição religiosa. Isso porque, né, diz que Manuel da Nóbrega dizia que os tupis é gente que nenhum conhecimento tem de Deus, nem ídolos. Essa gentilidade a nenhuma coisa adora, nem conhece a Deus, somente aos trovões chamam de Tupã, como dizer coisa divina. Então, quer dizer, essa visão, né, etnocêntrica europeia, né, não compreendia a realidade dos povos nativos do Novo Mundo, porque eles não se permitiam compreender. Então veja que essa ignorância do Novo Mundo vai perdurar aí uma grande parte da nossa colonização. Embora detratasse os índios de várias maneiras, né, Nóbrega, né, o Manuel da Nóbrega, viria neles como um papel em branco, em matéria de fé, onde se podia escrever à vontade. Ou seja, os índios não estavam de todo perdidos, ainda tinham uma chance. Eles poderiam se converter ao cristianismo e assim salvarem suas almas.
E, em conclusão, nós podemos dizer que, partindo dessas premissas civilizacionais, justificou-se a conquista desses povos bárbaros, né, pelos europeus. Seria necessário civilizar os degenerados, humanizá-los, e a mudança principal estaria na alteração de seus costumes e valores. Mudar seus hábitos, ensinar-lhes os valores cristãos, e o meio mais eficaz seria submetendo-os ao catecismo e ao trabalho colonial. Então podemos observar que a imposição cultural eurocêntrica buscava uma homogeneização com interesses não somente religiosos para a propagação da doutrina cristã católica romana, mas detinha outros interesses que eram mais econômicos do que religiosos, né? Porque não vamos esquecer que os portugueses, né, os europeus, tinham o espírito cruzadista, estavam em expansão mercantilista, buscando riquezas em outros locais fora da Europa. Pois bem, então é isso que nós podemos apresentar inicialmente sobre essa expansão do europeu, levando consigo esse imaginário que eles detinham e como que esse imaginário interferia no modo dele ver, de se relacionar com os outros.